Queridos irmãos e irmãs, Deus vos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Marcos Maria dos Santos e nós estamos gravando esse vídeo justamente sobre a solenidade que nós vamos celebrar de São Pedro e São Paulo nesse domingo. Os outros cantos do mundo, essa solenidade é celebrada dia 29, todavia nós aqui no Brasil temos a prerrogativa, a permissão da Santa Sé para poder celebrarmos o domingo subsequente após o dia 29 de junho, de forma as pessoas acorrerem mais às igrejas para celebrarmos esse dia. Então, vamos ler o Evangelho correspondente a essa liturgia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que desligares na terra será ligado nos céus, e tudo que será desligado na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos festejando essa data especial desses dois grandes apóstolos de Jesus, Pedro e Paulo. Então é necessário a gente poder entender a importância de São Pedro, para depois nós olharmos para São Paulo e poder trazer isso para a nossa realidade espiritual. Então, Pedro, que era de Betsaida, Pedro, que era irmão de Santo André, Pedro, que no primeiro momento se chamava Simão, era pescador, ok? Tinha uma companhia de pesca com Zebedeu, que era pai, né? Seja pai de São João Evangelista, como também São Tiago o Maior. Então, Pedro, que foi chamado por Jesus, era discípulo de João Batista e depois foi chamado pelo Senhor, no primeiro momento fazendo parte do seu grupo de discípulos, e aí dando um salto maior, fazendo parte do grupo apostólico. Então, principalmente aqueles que faziam aquela tríade que fazia parte dos queridos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, São Pedro, que teve o seu nome mudado por Jesus. São Pedro que esteve nos momentos chaves da vida do Senhor, seja, por exemplo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, estava Pedro, Tiago e João, seja, por exemplo, quando Jesus foi transfigurado no Monte Tabor, Pedro, Tiago e João, seja nos momentos, podemos dizer assim, doloroso, dramático da vida de Jesus, exemplo no Horto das Oliveiras também, Pedro, Tiago e João. Sobre Pedro, que quando nós vamos pegar os 4 evangelhos, a lista apostólica sempre encabeçada por Pedro, sempre por Simão, pescador. Pedro, que depois vai negar o Senhor, né, diante da empregada. Pedro, que depois, uma vez ungido pelo Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo em Pentecostes, pela força da sua pregação, mais de 5.000 pessoas foram convertidas em Pentecostes. Pedro, que vai escrever 2 cartas. Pedro, que depois vai ser bispo, diz a tradição apostólica, a partir de Eusébio de Cesareia. Estou falando aqui do século IV depois de Cristo, autor da história eclesiástica. Pedro, que vai ser bispo, vai governar a igreja em Jerusalém, depois em Antioquia, onde hoje faz parte da Turquia, Síria, Turquia. Naquela época compunha o Império Romano, em que os discípulos de Jesus, os chamados membros do caminho, os nazarenos, receberam por primeira vez o nome de apóstolos. Pedro depois que vai para Roma, e lá ele é martirizado juntamente com São Paulo. Então a gente vai percebendo toda a trajetória de Pedro. Sempre Pedro sendo líder, sempre Pedro falando, sempre Pedro encabeçando. A gente vai perceber isso principalmente na primeira crise, podemos dizer assim, da igreja, que está relatado em Atos, no capítulo 15, por conta da circuncisão, por conta da Brit Milá. Vai ser, por exemplo, São Tiago, junto com Paulo, junto com João, mas Pedro que dá a palavra final.
né? As colunas da igreja, como dizia Paulo, Pedro, Tiago e João. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, então diz a tradição que Pedro, chegando em Roma, ele governou a igreja, os cristãos de Roma. A gente já vê cristãos já no comecinho da igreja, tanto que no Novo Testamento, depois dos evangelhos, temos Atos dos Apóstolos, e logo em seguida temos a carta de São Paulo aos Romanos. Então, aos Romanos, porque havia cristão em Roma. No dia 30 de junho, nós celebrávamos os proto-mártires de Roma, então os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros cristãos que foram martirizados na época do imperador Caio César Nero. Então, Nero, que tinha uma amante, esposa barra amante, né, barra concubina, chamada Pompeia Sabina, que era uma judia. Ele tinha colocado fogo em Roma, e aí o povo, sabendo que foi o imperador que colocou fogo em Roma, ele tinha colocado fogo em Roma para poder refazer Roma, segundo o seu gosto, né? Ele era um cara muito doido, bem megalomaníaco, né? Bem promíscuo também, como diz os historiadores, os ditos, né? Das fontes da época. Ele que era o homem de todas as mulheres, e a mulher de todos os homens. Depois que ele colocou fogo em Roma, logo pela manhã, por sugestão de Pompeia Sabina, tinha sido chamado os principais rabinos de Roma, e aí ele colocou o problema diante dos rabinos. Os rabinos disseram: põe a culpa nos cristãos. Então, já no ano 64 depois de Cristo, portanto os 30 anos, nem 40, 30 para 40 anos depois que tudo aconteceu, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, já sabiam diferenciar judeu de cristão, ok? Então, nessa perseguição localizada, depois nós tivemos várias perseguições, até chegar na grande perseguição de Diocleciano. O padre está falando aqui no ano 300 e pico, portanto, século IV depois de Cristo. Foi martirizado Paulo e foi martirizado Pedro. Então, nos diz a tradição que Pedro está saindo de Roma, e no caminho que ele está saindo, por conta que os cristãos facilitaram, sabendo que ele é o chefe da igreja, ele encontrou com Jesus no caminho e perguntou para Jesus, né, qual vai diz o Odômetro, para onde vai, Senhor? E Jesus disse: eu vou voltar para Roma para ser crucificado de novo. E aí Pedro cai em si, volta para Roma, e ele pede uma permissão para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser discípulo de Jesus, né? De morrer como Jesus morreu. Olha que coisa interessante. Esse homem que teve essa liderança tão forte dentro da igreja, a ponto, e Deus assim quis confirmar, que a gente vai ver em João, no capítulo 20, 21, Jesus confirmando o primado de Pedro, confirmando o poder que ele deu para Pedro. Quando por 3 vezes Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Filho de Jonas, você me ama? E por 3 vezes disse: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. E por fim Jesus diz: apacenta meus cordeiros. E Deus quis, porque os cristãos sabiam do pecado de Pedro. Pedro tinha negado o Senhor, tinha apostatado diante de uma empregada, mas o Senhor não tira aquilo que dá. Deus quis justamente confirmar a autoridade de Pedro sobre a sua igreja, pelos milagres que Deus operava por meio de Pedro. Nos diz que com lenços que Pedro usava, e justamente a sombra de Pedro curava as pessoas. A gente viu agora há pouco, na primeira leitura, essa libertação de Pedro, né? Quando estava sendo preso por Herodes, o anjo da guarda de Pedro libertou a Pedro lá das prisões, ok? Depois nós vemos a figura de Saulo, esse grande apóstolo, também foi martirizado na época de Nero. Não foi como Pedro crucificado de cabeça para baixo, mas foi decapitado. Então o túmulo dele está em Roma. A de Pedro na Basílica São Pedro, onde está o Papa. E Roma também temos São Paulo fora dos muros, onde foi decapitado São Paulo. Paulo se chamava Saulo. Eles tinham essa duplicidade de nome, nome hebraico, nome romano. Paulo significa pequeno, Saulo, que vem de Saul, que foi discípulo de Gamaliel, que nasceu na Cirícia, em Tarso, onde é hoje a região da Turquia. Saulo, que viveu em Jerusalém, foi discípulo de Gamaliel. Nós tínhamos 2 grandes escolas rabínicas, a escola de Hillel e a escola de Gamaliel. E a partir desse encontro com Jesus que teve na estrada de Damasco, Paulo se converteu. E Paulo ele estava com as cartas, a gente vê isso
em Atos dos Apóstolos, com as cartas do sumo sacerdote Caifás para perseguir os cristãos. Quando ele cai, diz a tradição do cavalo, a Bíblia não fala do cavalo, mas existe uma tradição que foi um cavalo. Quando ele cai, ele escuta Jesus falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Em outro momento dessa narrativa diz assim: duro te é bater, recalcitrar contra o aguilhão. O aguilhão é como se fosse o esporo, né, do escorpião. Seria mais ou menos a gente falar: é duro você lutar contra Deus, é duro você lutar contra a vocação, é duro você lutar contra o seu chamado. Mais ou menos como a gente disse assim hoje, da murro e ponta de faca. Então, certas lutas a gente vai perder. Lutar contra Deus, fatalmente a gente vai perder. E a gente vê esse homem que é batizado, que ficou 3 dias sem comer, sem beber, e ao final desses dias, Ananias foi lá e pôs as mãos. Jesus tinha aparecido para Saulo, tinha aparecido para Ananias, e assim que ele recebe a cura, caiu como escamas dos seus olhos, ele começou a enxergar, ele recebeu o batismo, ele pediu o batismo. E nós vamos ter, principalmente em Gálatas, ele dizendo que ele começa a pregar e depois ele começa a ser rejeitado pelos cristãos, porque essa vai ser a grande sina de Paulo, porque ele tinha sido perseguidor e no primeiro momento não confiavam nele. Mas esse homem que depois vai se exilar na Arábia e lá ele vai ter uma revelação de Jesus para ele. Jesus se revelou para Paulo. Ok? Revelações que fez com que ele tivesse uma percepção até mais aguda que os demais apóstolos que conheceram Jesus, historicamente dizendo. É muito interessante a gente ver, por exemplo, algumas iconostases. Iconostase é uma parede de ícones. Ícones são pinturas, né? Da igreja bizantina, a igreja grega, em que nós temos o 13º apóstolo, é Paulo. Esse homem que fez de tudo por Jesus, fez de tudo. Esse homem que a gente vê no Novo Testamento, as cartas que ele escreveu para dirimir os problemas que tinha na igreja. Esse homem que era um homem de temperamento de fogo. A gente vai ver ele brigando com Barnabé que o resgatou do ostracismo no primeiro momento que ele se sentiu desiludido por essa rejeição inicial dentro da igreja. Mas Barnabé que o resgata, e por causa de Marcos, né, meu xará São Marcos, que escreveu o Evangelho, que foi secretário de São Pedro, eles se separaram. Paulo queria pregar e Marcos queria voltar atrás, né? Era um menino ainda, não tinha amadurecido na fé. E depois Barnabé e Paulo vão se reconciliar, finalmente. Esse Paulo que vai abrir a igreja de vez, escancarar para os goi, para os gentios. Então, com Paulo, a igreja de fato sai da sinagoga, e se emancipa da sinagoga. Nós emancipamos os judeus, bem claro, aquilo que é um judeu e aqueles que são cristãos. Ele que vai sofrer o martírio com um golpe de espada, e diz a tradição que quicou a sua cabeça fora do corpo e pronunciou o nome de Jesus por 3 vezes. Paulo que evangelizou toda a bacia do Mediterrâneo. Paulo que levou o nome de Jesus para a Macedônia, que foi a Macedônia foi a primeira região europeia em que foi anunciado o Evangelho. Alguns dizem que Paulo chegou até mesmo na região de Tarragona, que tinha um porto romano. Eu só estou falando aqui da Península Ibérica, já na Espanha, fazendo fronteira com a França, perto da região dos Pirineus. Esses 2 homens de Deus, essas 2 colunas de Deus, né? Um que foi martirizado pelo crucificado de cabeça para baixo e outro que teve sua cabeça decapitada, foi decepado. Mas de uma forma especial, nós hoje somos convidados a contemplar o mistério da igreja. A igreja que é esse novo Israel. A igreja que ela tem como fundamento não mais os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, mas os 12 apóstolos de Jesus. Essa igreja que é uma. Jesus fundou uma igreja, então um só Deus, um só Jesus, uma só igreja. Essa igreja que vem do grego eclésia ou do hebraico kahal, que significa essa assembleia dos chamados pelo Senhor. Dos chamados, daqueles que foram convocados para serem os seus discípulos. E a gente vê bem claro isso. Agora o padre vai para os evangelhos, quando Jesus faz essa pergunta na região de Cesareia de Filipe, para eles, que dizem os homens ser o Filho do Homem? E é muito interessante que Jesus, aqui enquanto personagem histórico, cada religião vem dar uma interpretação diferente. Então os espíritas que vêm dizer que Jesus é um grande mestre espiritual, o pessoalzinho da Helena
Blavatsky, o povo New Age também, que Jesus tinha sido um grande mestre, um grande guru da era de peixes, né? Agora, entrando na era de aquário, teríamos como guru, como Maitreya, o Conde de Saint-Germain. Ou seja, cada religião da nossa perspectiva. Os muçulmanos, quando a gente vai ler o Corão, Jesus é chamado na língua árabe de Isa Messi, que o veem meramente como um profeta, como um muçulmano também, porém inferior ainda a Muhammad, a Maomé. Ou quando nós vamos ver nessa perspectiva também dos judeus que não reconhecem Jesus como Messias, e temos relatos no Talmud, um livro de comentários rabínicos, chamando Jesus mesmo de feiticeiro. Então, o Talmud da Babilônia, o Talmud de Jerusalém. Mas é Pedro que vem falar a afirmativa verdadeira, porque ele teve essa iluminação dada pelo Pai, dada pelo Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está então, meus irmãos, minhas irmãs, que não é só necessário nós termos fé, e fé aqui no sentido sobrenatural enquanto virtude teologal, mas nós temos uma fé correta, a fé que nós recebemos como depósito fidem, a fé que nós podemos, que a igreja herdou a partir da Sagrada Escritura, da tradição apostólica do seu magistério, que nos dá essa interpretação correta entre a Escritura e também a tradição. E aqui, quando eu falo do magistério, estou falando daquele que é o sucessor de Pedro, ou seja, o Papa, o Bispo de Roma, e aqueles que são sucessores dos apóstolos, aqueles que receberam a plenitude do sacerdócio, que são justamente os nossos bispos. E essa hierarquia da igreja, nós já vemos isso já na primeira carta de São Paulo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, quando ele nos descreve essa alta eclesiologia, em que nós temos já o episcopoi, que é o bispo, aquele que é o vigia, que é o organizador, que nós temos o presbiterói, que é o presbítero, que é o padre, a figura do sacerdote como tal, como que nós temos, e o diácono, que é aquele que é o servo, aquele que é impostas as mãos, não para o sacrifício, como é o caso do padre, do presbítero, mas impostas as mãos para servir. Evidentemente que todo padre também é diácono, evidentemente que todo bispo também é presbítero e também é diácono, porque o sacramento da ordem tem esse caráter acumulativo. Então, um grau superior não nega um grau inferior. Quando nós, então, vemos isso, Pedro falou para Jesus quem Jesus era. E Jesus dá uma missão para Pedro. Jesus vem dizer o que ele se tornou. Que tu és Pedro. Então, Simão, não mais Simão, mas Kéfas, ou seja, pedra. Essa pedra, rocha de apoio. Nós temos o litos, em grego, que é essa pedrinha pequena, mas essa rocha, a outra palavra que é usada, Kéfas, do aramaico, da língua de Jesus, ou Petros, da língua grega. Tu és pedra. Né? Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram e se tornou a pedra angular, como está lá no Salmo 17. Mas Pedro é a pedra visível dessa realidade invisível que é Jesus. E sobre essa pedra eu criei a minha igreja. Então, vemos que Jesus fundou uma igreja. Eu percebo como que os brasileiros têm dificuldade em entender essa realidade espiritual chamada igreja. A igreja foi fundada por Jesus. A igreja não é meramente uma organização assim aleatória, uma associação como se fosse um clube. A igreja foi querida e fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Escutamos agora há pouco ele falar a minha igreja. Essa igreja que tem como núcleo esses primeiros discípulos de Jesus. E nós vemos essa mentalidade que as pessoas querem separar Jesus da igreja. Eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Isso não existe. Porque a igreja que vai me dar Jesus, a igreja que vai me dar a fé verdadeira, a igreja que vai me dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é a Bíblia que vem dizer só para mim que a igreja, é uma instituição divina, mas é a igreja que vem me dizer que essa Bíblia ela é a palavra de Deus. Tanto que Santo Agostinho vem dizer que é devido à autoridade da Igreja Católica que ele acredita que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita para nós. Vemos isso. As pessoas não têm senso histórico. Ou seja, eu vou na Igreja Universal, vou na Assembleia de Deus, e cada igreja
ela tem o seu fundador humano. A igreja anglicana, que temos Henrique VIII, depois da sua filha Elizabeth I, os luteranos, que tem Martinho Lutero, a partir, né, das teses 95 que foram fixadas na Catedral de Wittenberg em 1517, Henrique VIII, 1574, que nós vamos ter, por exemplo, aqui no Brasil, no começo de 1910, o pessoalzinho da Assembleia de Deus, o Daniel Berg e o Gunnar Vring, que vem da Suécia, via Estados Unidos e se instalam em Belém do Pará, a Assembleia de Deus. Os metodistas, né? O pessoal de John Wesley, os batistas do século XVI. Nós vamos ter os testemunhos de Jeová, que são seitas vindas dos Estados Unidos, com Charles Tetzel. Nós vamos ter os adventistas de sétimo dia aí, judaizantes, que negam a realidade do inferno, que negam a realidade da alma imortal, que negam e vêm acentuar o sábado como judaizantes, a partir de James e Ellen White, século XIX, também dos Estados Unidos. Então, nós temos bem localizado aqui no Brasil, por exemplo, a Brasil para Cristo, por exemplo, de Macedo, aí no começo de 1974, em 1978, 79, indo para a década de 80, a Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, cada igreja tem esse elemento humano, esse fundador, mas só a Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que ter bem claro isso, meus irmãos. Quem tem a graça, por exemplo, de ir a Roma, que é a capital da Itália, quando vamos às igrejas dos apóstolos, em que vemos os túmulos deles sepultados na cidade eterna, em Roma, seja a Basílica de São Pedro fora dos muros, o túmulo de Paulo, seja também o túmulo, por exemplo, de São Pedro, abaixo do altar da confissão, que nós temos o relicário, né, da Cátedra de Pedro, também lá em Roma, no Vaticano. Os demais apóstolos, com exceção de Judas, que se matou, com exceção de São Tiago, o maior, que foi sepultado na região de Compostela, na Galícia, no norte da Espanha. Então temos bem claro essa realidade histórica que falta para nós, de que quando lemos a palavra de Deus, nós devemos ter isso em mente. Devemos ter em mente que essa palavra teve uma continuação histórica. E uma vez tendo essa continuação histórica, e eu tomando consciência, eu quero fazer parte dessa igreja de Jesus, vamos perceber pessoas, muito interessante que um católico mal formado virar evangélico, mas um católico que começa a estudar a fundo. A gente está vendo isso acontecer, como o Espírito Santo age. Nos Estados Unidos, quando temos, por exemplo, o Scott Hahn, que era presbiteriano, que tem um movimento de pastores que viraram católicos, mesmo os escândalos de pedofilia no começo dos anos 2000 que pulularam a partir da diocese de Boston, com Bernard Law, que era arcebispo cardeal de Boston, mesmo assim a igreja crescendo, porque começam a estudar santos padres, começam a estudar grego, hebraico, estudar a história da igreja. Uma vez eu tive curiosidade de pegar, por exemplo, o currículo de teologia do Mackenzie, que é uma referência, a maior referência protestante em São Paulo, né? Uma universidade presbiteriana que foi criada para rivalizar com a Pontifícia Universidade Católica, a PUC, e me impressiona quase nenhuma aula de história da igreja, muito pouco peso em santos padres, em patrística, porque sabem que quando se estuda, se torna católico, porque a igreja nasceu católica. Quando nós falamos que a igreja é una, santa, católica, apostólica, na realidade, nós não estamos falando do substantivo, mas nós falamos do adjetivo, dos atributos que realçam esse substantivo que é a igreja. A igreja de Jesus que é uma só. A igreja de Jesus que é santa. A igreja é santa é pecador, não. A igreja é santa, de origem divina, com a alma que é o próprio Espírito Santo, com membros pecadores. Santa, católica, porque universal, espalhada por todo o orbe da terra. Nós vemos isso já no século II, no ano 150, já na era apostólica, com o padre apostólico Santo Inácio de Antioquia, dizendo onde está o bispo, está a igreja católica. Apostólica, porque vem dos apóstolos. Romana, porque tem a sua sede histórica, localizável. A gente já viu a primeira lista do bispo de Roma já em diversos herésios. Estou falando aqui do século III, a partir de Santo Irineu de Lyon.
Nós podemos contemplar nessa figura de Pedro e de Paulo. Aqui faço menção, por exemplo, a Ives Congar, que foi um grande eclesiólogo da Igreja do Vaticano II, essa dimensão de autoridade petrina, mas a dimensão da missionalidade paulina. Esses dois fundamentos, esses dois alicerces da Igreja. Aquele que é o carisma da autoridade que é necessário ter e o carisma da missão, da descentralização, de estar ao gosto do Espírito para poder difundir o Evangelho. Nós não podemos dissociar Igreja de Jesus, porque não podemos separar a esposa do esposo. A Igreja é a esposa dele. Não podemos separar a cabeça dos membros, porque ele é a cabeça da Igreja e nós somos os membros, e aquilo que Agostinho fala, cabeça e membros formam Cristo totus, o Cristo total. Não podemos ser imbuídos aquilo que é o modernismo eclesiológico, por exemplo, que vamos ver isso a partir de Floisy, Alfred de Floisy, esse francês, já em fins do século XIX, começo do século XX, dizendo que Jesus pregou o reino, mas veio a igreja. Isso é uma heresia terrível. Não, Jesus pregou o reino, sim, enquanto realidade, de nova realidade que nós devemos almejar e viver. Esse Basileia Tuteu, mas que já tem como germe esse reino a própria igreja, que vai ser totalmente potencializado de uma forma escatológica, desculpa usar esses termos teológicos aqui um pouco mais rebuscados, já vai ser totalmente concretizada, totalmente sacramentada, podemos assim dizer, na eternidade, mas ainda de uma forma escatológica dentro da história da segunda vinda de Jesus. Mas enquanto isso, esse reino vai se concretizando e ao mesmo tempo se identifica mais ou menos com essa realidade hierárquica que é a igreja. A igreja não é meramente algo subjetivo, eu sou a igreja. Não, eu faço parte da igreja, mas a igreja existia antes de mim. A igreja vai existir depois de mim. A igreja é um organismo vivo, do qual eu posso me comparar como uma célula, em que vai além de mim. A igreja, ela é transhistórica, meta-histórica. Ela vai além, porque ela tem essa realidade humana, material, sacramental, tangível, mas ela tem esse elemento transcendental que é divino. E quando nós vemos na história da própria igreja, quantos ataques a igreja sofreu, quantas perseguições, sejam perseguições de fora, Império Romano, Império Persa, muçulmanos, né? Revolução Francesa, Mexicana, Revolução Russa, os ataques comunistas, como até hoje temos, também as questões internas, as heresias que surgiram ao longo dos séculos. Heresia significa escolher um pedaço, escolher uma parte, escolher uma opinião em detrimento de outra, porque a fé tem que ser uma forma integral. Eu não posso escolher o que eu vou acreditar. Eu recebo a fé, eu recebo da igreja. E quando São Tomás de Aquino vem comentar que as portas do inferno não prevalecerão, e de uma forma concreta, as heresias que nascem dentro dela. Fazemos parte, meus irmãos, minhas irmãs, dessa igreja. E nós devemos, então, nos orgulharmos, né? Temos um santo orgulho. Uma igreja que tem a Eucaristia. Uma igreja que tem um sacerdócio. Charles Cheffreau comentando, essa igreja que tem o sacerdócio de Cristo. Essa igreja que ela tem a missa, o sacrifício de Jesus. A igreja que temos uma doutrina correta, que nós temos os santos, que nessa igreja que nós temos essa vida sobrenatural e divina correndo nas nossas veias, a realidade da santidade canonizável. Essa igreja que temos a Virgem Maria como a nossa mãe. Em outra igreja, só a igreja de origem apostólica, seja a nossa, seja a igreja ortodoxa, a bizantina, a grega, os orientais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos nessa igreja. Que alegria estarmos nessa igreja. Quando a gente vê nessa perspectiva histórica que fazemos parte da igreja de Jesus. Que temos essa realidade do sacerdócio. Esses dias mesmo lendo, fazendo comentário, segundo Timóteo, Paulo falando para Timóteo, inflama o carisma de Deus que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Ordenação sacerdotal, melhor, ordenação episcopal. Paulo alertando a Timóteo, só nós temos isso. Só nós temos isso. Quando vemos essa contextualização histórica, né? Por exemplo, Pedro, que ordena Marcos como diácono, como sacerdote, como bispo, e São Marcos que vai evangelizar a região do Egito, as terras de Misraim. Até hoje nós temos os cristãos coptas
descendentes dessa primeira pregação apostólica de São Marcos, que na verdade foi mandado e enviado por Pedro já em Antioquia. Quando nós temos, por exemplo, a realidade de Braga, em Portugal, a partir de São Tiago também, que foi sepultado na Espanha, no norte da Espanha, apóstolo de Jesus, que ordenou São Pedro de Braga, que foi o primeiro bispo de Portugal. Tudo isso. Então aqui eu tenho bem claro, quanto mais eu tenho essa contextualização, mais eu tenho consciência de que eu estou na igreja verdadeira e certa. A igreja que Jesus Cristo fundou, que Jesus chamou de minha, com todas as loucuras que nós encontramos, os elementos humanos. E é justamente esse elemento humano falho, pecador, desde o alto clero ao baixo clero, ao povo de Deus com seus pecados, que mesmo assim a igreja continua em pé, porque ela foi fundada por Cristo. Aquilo que os teólogos chamam de dom da indefectibilidade. Não é impecabilidade, mas indefectível aquilo que é invencível. Como dizia Santo Agostinho, a vingança da igreja é sepultar os seus inimigos, porque ela continua. E mesmo quando ela é extinguida num ponto, ela vai florescer em outro ponto, porque é o Espírito Santo que a dinamiza, é o Espírito Santo que vem soprar justamente a igreja, vem dinamizar, vem difundir, vem semear. Que bom fazermos parte dela. Devemos ter um santo orgulho, uma profunda alegria de sermos católicos, apostólicos, romanos. E rezamos de uma forma especial pelo nosso Papa, do 166º sucessor do apóstolo Pedro, pelos nossos bispos, sucessores dos apóstolos, e nós, presbíteros, nós padres, que compomos, podemos dizer, os presbitérios nas nossas dioceses, e que somos os colaboradores da ordem episcopal, como está, por exemplo, na oração de consecratória, quando a gente é ordenado padre. Reze por nós, meus irmãos, que sejamos santos, que sejamos fiéis e que possamos, né, justamente sermos esse sal da terra e luz do mundo. Tem um autor que eu gosto muito, que é justamente um autor inglês. Agora fugiu a memória, é um gordinho inglês agora. Quem vem citar ele vem ser Chesterton, lembrei, Chesterton. Mas quem vem citar muito Chesterton também é Futoshin, que foi esse bispo americano, né? Da cidade da diocese, se não me engano, do Oregon. E ele fala assim, Rochester, perdão, diocese de Rochester. Chesterton não, ele era leigo, inglês. Futoshin, que foi bispo auxiliar dos Estados Unidos, de New York, depois foi de Rochester, bispo titular. E dizia, nos momentos da crise, quando até os bispos, eles apostataram, extraíram Jesus como Judas extraiu, os leigos salvaram a igreja. Então, Deus salva a igreja, ou seja, a igreja precisa ser salva. Nós temos um Salvador que é Jesus. Mas vamos dizer o seguinte, nos momentos de crise, Deus levanta até mesmo as ovelhas para defender a igreja dos seus pastores. A igreja, nós fazemos parte dela. Fecha aqui dizendo, por exemplo, um caso histórico, eu falo aqui do século IV depois de Cristo, Teodósio, né, que no ano 392 proibiu a religião pagã no Império Romano. Teodósio tinha mandado matar cidadãos na cidade de Salonica, na Grécia. Então tinha uma estátua dele, o pessoal usou a estátua dele e ele mandou matar, né? Principalmente os judeus. E Santo Ambrósio estava no norte de Milão, era a capital administrativa do Império Romano, excomungou o grande imperador Teodósio. E Teodósio foi numa igreja em que estava Santo Ambrósio. Teodósio foi lá e Santo Ambrósio fechou a igreja. Não deixou o imperador entrar porque ele estava excomungado, tinha sido cortado fora da igreja. E aí, que coisa interessante. Depois ele fez penitência, caiu em si, viu a besteira que fez, pediu perdão. Mas Santo Ambrósio disse para o imperador: Majestade, aí fora o senhor é imperador. O que é um imperador? É rei dos reis, é rei de reis, né? Governa. Você tem um Império Romano à sua disposição aí, né? O Império Romano que tinha chegado até Londres, as muralhas da Inglaterra, indo para a Lusitânia, onde é Portugal, para a Espanha, onde é a Espanha, a Gália, que é a atual França, beirando
o reino parta dos persas, mais o norte da África, Bizâncio. O Senhor é o rei, o imperador. Mas aqui na igreja, dentro da casa do Senhor, que há uma hierarquia visível, porque a igreja não só tem essa dimensão da sua invisibilidade, mas a igreja tem a sua questão, a sua dimensão da sua hierarquia, do seu magistério, da sua visibilidade, da sua exterioridade, da sua tangibilidade. Aqui dentro, o Senhor é ovelha e deve obediência aos pastores da igreja. Ele entendeu isso, tá bom? Que Deus eterno e todo-poderoso, por intercessão das bem-aventuradas sempre Virgem Maria, de São Pedro e São Paulo, derrame sobre vós a sua bênção. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós, permaneça para sempre. Amém.